Um outro fator importante é sobre a cultura que eu estou utilizando. Já respondi como, já respondi quanto, já respondi quando. Agora eu preciso verificar qual é o tipo de cultura que eu estou trabalhando, tá? Que eu estou trabalhando. Por exemplo, se você vai trabalhar, vamos lá, vamos pegar os casos específicos. Hortaliças, vou trabalhar com hortaliças. Ciclo rápido, minha correção do solo tem que ser bem mais rápida. Então, por exemplo, eu vou iniciar um plantio de alface daqui 3 meses. Talvez estou me preparando aqui para o inverno, né? Dependendo da região que você trabalha. Então, o ideal é que você inicie com um PRNT mais alto para que você consiga essa correção mais rápida. Existem alguns casos específicos, como por exemplo, para culturas perenes, que alguns produtores arriscam utilizar PRNT mais baixo. Por quê? Dentro de um próprio cálculo de calagem, quando você utiliza um PRNT mais baixo, ele automaticamente aumenta a quantidade de calcário na aplicação. Olha que interessante, ele aumenta a quantidade de calcário na aplicação. Só que como ele demora mais para poder corrigir, ou seja, durante 3 meses ele vai corrigir o que você precisa, só que ele vai continuar com a sua reação nos próximos meses e anos. Isso daqui é interessante. Então, se você está trabalhando com uma cultura perene, talvez valha a pena você utilizar um PRNT mais baixo. Daniel, existe alguma coisa na literatura que fala que PRNT mais baixo é menor? Não, não é menor. Isso é apenas um jogo de cintura que é possível você estar fazendo. Agora, se você está trabalhando com uma cultura anual, ciclo rápido, então não. Eu quero corrigir logo. Estou trabalhando com uma cultura perene, talvez seja interessante trabalhar com um PRNT um pouco mais baixo. Trabalhei com mais baixo porque aumenta a quantidade de calcário, mas ele continua tendo a sua reação mês após mês. Então isso daqui pode ser interessante para você. Beleza? Daniel, no caso das culturas perenes, quantidade necessidade de produção influencia? Necessidade de produção também influencia. Eu dei um exemplo agora há pouco sobre a questão que a gente faz muito isso aqui para o café Conilon. No café Conilon, dependendo da meta de produtividade que o produtor quer, a gente adapta a quantidade de o PRNT do calcário. Então, por exemplo, eu quero produzir acima de 100 sacos por hectare, eu vou intensificar, eu vou chegar com a saturação por base de 75% no mínimo. André, qual é o risco de alcalinizar? Então, você vai ter que verificar a análise química antes para ver como que estava o pH. Mas, no geral, quando eu quero tecnificar mais, quero atingir metas de produtividade maior, eu vou elevar minha saturação por base mais. Mas esse daqui é específico para o café Conilon, tá? Para o café arábica já é diferente, porque automaticamente minha produtividade é menor. Agora, um fato importante não adianta você querer mirar metas de produtividade alta se você não tem uma cultivar que ela... Isso aqui é uma questão lógica, tem uma cultivar que ela tem essa possibilidade, essa capacidade alta de produção. E automaticamente você precisa verificar as condições do seu solo. Então eu preciso ter solos com condições adequadas para altas produtividades, para disponibilidade de nutrientes. Depois, cultivares altamente tecnificadas para que eu possa atingir esse alto grau de produção. E aí sim eu vou elevar minha saturação por bases para 75% chegando a 80%. Que existem casos específicos que a gente chega a fazer isso, fazendo um acompanhamento. Não, se eu quero trabalhar com uma cultura com meta de produtividade mais baixa, eu posso trabalhar com a saturação por base também mais baixa. Lembra, eu estou falando específico para a cultura do café. Em hortaliças a gente já trabalha diferente. Um aspecto importante é que quando a gente fala em mirar produtividades, mais altas, automaticamente eu preciso de um investimento maior de custo de produção. E você pode estar pensando assim, então não tem lógica o produtor querer mirar produções mais baixas. Tem, faz sentido em alguns casos. Muitas vezes o produtor ele não quer fazer um investimento muito alto em adubação, não quer tecnificar tanto a sua produção, às vezes não tem mão de obra disponível, ele prefere investir menos, mirar uma produtividade mais baixa e às vezes o lucro ele acaba sendo proporcional e para o produtor tá muito bem. Então quando eu falo assim, você precisa ter isso muito bem alinhado. Você ter isso muito bem alinhado com o produtor é muito importante para que você não seja apenas um papagaio repetindo ali informações técnicas que você vê ali no boletim. Então você precisa aprender a adaptar isso daqui.